A mediunidade é um tema fascinante que conecta o mundo físico ao espiritual. Nesta fase 4, vamos explorar os diferentes tipos de médiuns e suas manifestações. Médiuns de efeitos físicos. Esses médiuns são canais para manifestações tangíveis, como ruídos, movimentos de objetos, deslocamentos de corpos sólidos. Um exemplo clássico é o fenômeno das mesas girantes, onde uma mesa se move em círculos sob a influência dos espíritos. Médiuns de efeitos inteligentes. Esses médiuns atuam como intérpretes das ideias transmitidas pelos espíritos. A comunicação ocorre de forma mais elaborada, exigindo afinidade entre o médium e o espírito comunicante. Médiuns escreventes ou psicógrafos. São médiuns que recebem mensagens escritas dos espíritos. A psicografia pode ser automática, sem consciência do que está sendo escrito, ou semiautomática com alguma consciência. Intuição, inspiração e pressentimentos. A intuição é a forma sutil de mediunidade onde o médium recebe insights e percepções sem compreender totalmente a sua origem. A inspiração é um influxo de ideias criativas e elevadas, muitas vezes atribuídas à influência espiritual. Pressentimentos são premonições ou sensações de eventos futuros, também relacionados à mediunidade intuitiva. Psicofonia. Nesse tipo de mediunidade, o médium fala em nome dos espíritos. A voz direta é um exemplo raro, onde a voz do espírito é audível para todos os presentes. A psicofonia comum ocorre quando o médium transmite a mensagem verbalmente. Em resumo, a mediunidade é uma ponte entre os planos material e espiritual, permitindo a comunicação e a troca de conhecimento. Ela nos lembra da vastidão do universo e da existência de algo além do que os nossos olhos veem. Olá, meus amigos, estamos iniciando nosso estudo básico de mediunidade, a nossa fase 4, mantendo sempre esse mesmo objetivo, de tratar essa educação mediúnica como uma ferramenta que vai facilitar a nossa reforma interior, aplicando ela corretamente no caminho do bem. Eu hoje gostaria, ao iniciar essa fase 4, relembrar um pouco do que nós já estudamos, dos tópicos pelo menos, que são muitos, porque já temos mais de 1 ano e 8 meses de estudos. Então, dentro do nosso roteiro, na primeira fase, nós estudamos sobre mediunidade de compromisso, eclosão da mediunidade, diretrizes da mediunidade, o médium principiante, a conscientização mediúnica. Na segunda fase nós vimos teoria e prática, choque anímico e prática, personismo, animismo, espiritismo e prática, mecanismo das comunicações mediúnicas e prática, procedimentos e atitudes para conquistar a segurança mediúnica, responsabilidade na prática mediúnica. É interessante que nós vemos aí na primeira fase e na segunda fase, iniciando assim o conceito básico de mediunidade, nós vemos assim o destaque para o compromisso, para a conscientização e para a responsabilidade na prática mediúnica, seja ela qual for, até mesmo para quem tem somente intuição. Na terceira fase que nós terminamos com o estudo da aula 48, nós falamos sobre identidade dos espíritos, natureza das comunicações, pneumatografia, pneumatofonia, das evocações dos espíritos, influência moral dos médiuns, influência do meio, que foi muito importante para nos lembrarmos que estamos cercados de espíritos, estamos mergulhados num mar, num oceano de espíritos, são nossos irmãos. São muitos aqui presentes e às vezes nós nem notamos, foi isso que nós comentamos, que alguns acham que só vão ver espíritos no cemitério ou numa reunião mediúnica, em locais assim, que se acham mais preparados, mas os espíritos estão em toda parte. Agora nós vamos tratar da fase 4, sobre médios de efeitos físicos, médios de efeitos inteligentes, médios escreventes, psicógrafos, intuição, inspiração e pressentimentos e psicofonia. Falando um pouco sobre esses temas, que eu acho importante, até lembrar, porque a gente sabe que a mediunidade é um tema fascinante, já que ela conecta esse mundo físico ao espiritual. Mas nós podemos explorar, então,
diferentes tipos de médios e suas manifestações, conforme está lá no livro dos médios. Kardec colocou para a gente muito bem explicado. Aqui o nosso estudo é assim um reforço para que possamos ir lá e ler e estudar o livro dos médios. Tá? Não vamos ficar só com o que eu passo aqui. Eu trago aqui uma divulgação, né? Uns links com obras espíritas diversas, e vocês podem fazer isso também. Então, eu estou estimulando o estudo. Então, o primeiro, médio de efeitos físicos, são aqueles médios, né, que têm esses canais para manifestação tangíveis, né, como ruídos, movimentos, objetos. Nós vemos deslocamento de corpos sólidos. E o que nós podemos lembrar aqui, até de dar exemplo, aquele fenômeno das mesas girantes, que foi muito marcante na França, né, no início lá do espiritismo, da codificação. Nós temos também os médios de efeitos inteligentes, que eles interpretam as ideias transmitidas pelos espíritos. Então, você precisa que essa comunicação ocorra de forma mais elaborada, exige uma afinidade maior entre o médium e o espírito comunicante. Nós temos aí médios escreventes ou psicógrafos, vamos lembrar do Chico, né, na psicografia, né, de Valdo. Lembrando que essas mensagens escritas, muitas vezes nesse transe mediúnico, a psicografia ela pode ser automática, sem a consciência do que está sendo escrito. Mas o ideal mesmo, para se tratar a mediunidade, seria a semiautomática, com alguma consciência. Esse seria o ideal da mediunidade. Temos a intuição, a inspiração, né, e pressentimento, porque nós precisamos lembrar que todos somos médios. A intuição é uma forma mais sutil de mediunidade, né? O médium ele recebe aqueles insights, as percepções, às vezes sem compreender totalmente a sua origem, porque não estudou, não faz a vigilância, não faz a percepção dos seus pensamentos. Então essa inspiração também, ela é o quê? Um influxo de ideias criativas que vem, né? Se vierem elevadas, a gente pode atribuir uma influência espiritual, né, mais elevada. E o pressentimento, alguns tratam como premonição ou sensações de eventos futuros. Existe muito disso, né, também relacionado à mediunidade intuitiva. Eu me lembro que certa vez, há muitos anos, eu era jovem, andando no Rio, numa área perigosa, e eu me lembro que eu senti de repente uma intuição, tipo uma premonição, né? Saia dessa calçada porque vem algum espírito encarnado, né? Perigoso, vamos dizer assim, porque encarnado que é perigoso, não desencarnado. E aí eu atravessei no meio do trânsito correndo, né? E realmente mais à frente, depois eu andando, eu vi que do outro lado tinha uma pessoa, um mau elemento, né? Que acabou assaltando outros que vinham, né? Que continuaram. E eu fiquei até triste por não ter alertado, mas apesar de, naquela época, poderiam até me chamar de louco, né? Vamos dizer assim, você está louco, né? Não tem ninguém ali na frente, mas ele surgiu depois. Então tem esse pressentimento, né? Isso ocorre muito na vida da gente. Psicofonia, né? Me lembro até de um trabalho do Chico sobre mensagens psicofônicas, muito interessante, que depois foi publicado, né? Pegaram as mensagens deles e escreveram elas no livro. Mas tem também gravado que o Oceano Vieira de Mello, se não me engano, foi ele que fez o trabalho, né? Colocou lá. Bom, a psicofonia, então, é um tipo de mediunidade que ele fala em nome dos espíritos. Essa voz direta, né, também pode ocorrer. Aí não tem nenhum médium sendo utilizado com suas cordas vocais, e o espírito ele consegue produzir o som que todos possam escutar, ou só o médium. A psicofonia ela pode ocorrer quando o médium transmite a mensagem verbalmente, né? Seria o exemplo melhor, né, que nós vemos em reuniões mediúnicas. Então, em resumo, essa mediunidade, né, isso tudo que nós vamos tratar aqui nessa nossa fase 4, é essa ponte que é entre esses planos materiais e espirituais, que permite essa comunicação, essa troca de conhecimento. Então, ela
isso nos lembra essa vastidão do universo, né? A existência de algo além dos que os nossos olhos podem ver, não é verdade? Então vamos começar o nosso tema de hoje, a médiuns de efeitos físicos, e vamos falar sobre transe mediúnico. Precisamos ter essa recordação de transes mediúnicos antes de entrarmos propriamente no assunto dito. Mas, como estamos tratando de médiuns de efeitos físicos, vamos lembrar algumas definições. Tem lá no item 159 do Livro dos Médiuns. Nesse próprio capítulo de médiuns de efeitos físicos, ele relembra mediunidade. É todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos. É por esse fato médium. Então essa faculdade é inerente ao homem. Nós já estudamos isso, já vimos essa definição de médium. Tá? E ele traz aqui, médiuns de efeito físico são particularmente aptos a produzir fenômenos materiais, como os movimentos dos corpos inertes, ruídos, etc. Então nós temos que observar que, embora todos sejamos médiuns, nem todos somos médiuns de efeito físico. Porque precisaríamos produzir esses fenômenos materiais, né? Com movimento de corpos, e etc, etc. Nós vamos ver mais adiante. Para reforçar, eu trouxe aqui o de André Luiz, de Missionário da Luz, reforçar a mediunidade nesse caminho do bem. André Luiz fala que a mediunidade não é exclusiva dos chamados médiuns. Nós falamos médiuns, na verdade nós devíamos acrescentar mais uma palavra, médium ostensivo. Que são esses médiuns que têm esses fenômenos. Porque todos somos médiuns. Toda criatura, ele diz aqui, a possui, porquanto significa percepção espiritual. Então ter uma percepção espiritual é médium. Deve ser incentivada por nós mesmos, ele diz aqui. Não bastará, entretanto, perceber. É imprescindível santificar essa faculdade, convertendo-a no ministério ativo do bem. Olha o quanto é importante nós já termos estudado os livros básicos da doutrina, principalmente o Evangelho segundo o Espiritismo, para nós termos os ensinamentos do Mestre em nosso coração, em nossa mente. Aqueles tesouros que nós podemos levar, não é verdade? Então vamos começar. Eu trouxe para vocês uma parte de um estudo do Departamento de Bioquímica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para ver como a ciência está acompanhando o Espiritismo. É claro que eles investigaram o Espiritismo, investigaram o mediunismo, que foi antes do Espiritismo, para fazer as investigações deles, mas fizeram uma investigação científica. Eles trouxeram como conceito principal para eles o estado psicofisiológico do médium sob a ação de um espírito. Aí, o que seria estado psicofisiológico do médium? Que fica um texto assim difícil de compreender. Aí eu trouxe na observação o que significa psicofisiologia. Ela investiga a relação entre os processos mentais e as respostas fisiológicas do organismo humano. Então, toda vez que existe uma relação, né, de um espírito num processo mental, como o nosso cérebro está interligado com tudo do nosso organismo, vai haver uma resposta fisiológica. Ou você vai sentir frio, vai sentir medo, vai sentir alegria. Ou vai ativar uma área do seu cérebro que comanda a voz, você vai falar. A imagem vai chegar, nós vimos isso, a imagem, os espíritos comunicam por imagem. A imagem vai chegar à sua mente, seu perispírito, em contato com o perispírito do espírito. E aí você consegue traduzir, se você conseguir traduzir aquela imagem nas palavras, já que foi ativado a parte psicofônica, né, a parte vocal, o espírito vai se sentir muito feliz, porque você vai estar falando justamente descrevendo a imagem com as palavras que ele queria que você utilizasse. Ou vai para a psicografia, vai movimentar o braço, segurar o lápis e escrever, até mesmo ele vai impor ali a forma da caligrafia. Tudo isso com a permissão do médium, do espírito do médium. Então ele diz aqui, ela busca compreender a psicofisiologia
É um estudo que busca compreender as atividades do cérebro, sistema nervoso e outros sistemas fisiológicos, como eles se interconectam com as experiências mentais, que vai gerar emoções, pensamentos e comportamentos. Então, até o comportamento do médium é estudado nessa interação do espírito. Ele classificou em grau superficial, parcial e profundo e fez uma classificação muito importante de patológico e natural. Patológico porque existem as doenças, são doenças do cérebro, que afetam o sistema nervoso, são perturbações mentais. O indivíduo tem imagens que são da imaginação, que não são verdadeiras, não são de espíritos, de comunicação de espíritos, né? Ele fica com alucinações e é necessário um tratamento psiquiátrico. Então é considerado uma patologia. Mas nesse tratamento psiquiátrico nós vamos ver que os medicamentos podem abrir a mente e acabar havendo um transe provocado, vamos dizer assim, tá? Então, o Departamento de Bioquímica da Universidade do Rio Grande do Sul conseguiu fazer essa investigação. Eu não vou trazer tantos detalhes assim aqui, mas nós podemos assim ter uma ideia dessa capacidade, né, já que ela é inerente a todos nós, né? Nós precisamos dessa ideia de como se estabelece esse contato com o mundo espiritual. Nós vamos trazer também Jorge Andréas, Dr. Jorge Andréas, alguns comentários que ele escreveu. São mais complexos assim de entender, mas basicamente vai nos trazer uma compreensão melhor. Então vamos somar o que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul pesquisou, uma parte da apostila da FEB, Mediunidade, Estudo e Prática, e algo escrito por Dr. Jorge Andréas também. Então, nesse contexto do espiritismo, nós vamos analisar o transe mediúnico e vamos ver que ele é um estado especial, né, no qual o médium ele se torna esse canal para a comunicação, ele se torna médium, né, entre os planos físico e espiritual. Esses aspectos explorados aí no estudo desse esquema de transe mediúnico feito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e que eu complementei, com a FEB, né, a apostila da FEB e do Dr. Jorge André, ele faz a definição de transe mediúnico mais científica. E aí ele acaba buscando dentro do espiritismo, que nós vamos ver no esquema dele, o transe mediúnico como um estado alterado da consciência. Aquele situado entre a vigília e o sono. Então o médium ele se torna receptivo às influências espirituais. Eles observaram isso também. E que durante o transe o médium mantém alguma vigilância, precisa manter, para eles poderem analisar essa mediunidade. Dr. Jorge Andréas também, ele é muito claro com isso. A mediunidade que pode ser analisada, ela precisa de uma consciência, mesmo que seja reduzida, para permitir o espírito comunicante se manifestar através do médium e ele ter uma consciência, mesmo que reduzida. Claro que nós sabemos que alguns transes levam ao apagamento total, vamos dizer assim. O médium não se recorda depois do que ocorreu. Mas esse não é o ideal para se fazer análise do fenômeno. Graus eles classificaram como superficial e profundo. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul ele foi mais além ainda. Mas nós vamos ver aqui dentro do espiritismo. Então, dentro do espiritismo, esse superficial é esse que o médium se recorda de todos os acontecimentos durante a recepção e transmissão da mensagem. É o comum, muito comum aos médiuns intuitivos. Já no transe profundo é mais difícil. Porque no caso de médiuns sonambúlicos ou psicofônicos, frequentemente eles experimentando esse estado, né, eles raramente chegam à consciência do médium. O Chico Xavier, nessas mensagens psicofônicas, nós temos a explicação pela própria psicofonia do Chico, do espírito irmão dele, comunicando, dizendo que o Chico fica, né, durante a mensagem,
num estado inconsciente, temporário, uma amnésia temporária. Ele é afastado, o espírito do Chico é afastado do corpo, mas está conectado ao corpo ainda, porque se retirar do corpo, morre. O corpo acaba. Acabando a ligação, porque a cada corpo só pode pertencer a um espírito. Essa incorporação que muitos falam é justamente quando o espírito é afastado do corpo, mas ele continua ligado. Aí de perispírito a perispírito, o espírito desencarnado absorve os comandos, com a permissão do espírito que está no corpo. Ele cai no esquecimento porque ele entrega, às vezes, quase que total, não é total, quase que total, o controle do organismo físico, controle da visão, das palavras, do movimento das mãos. Ele pode fazer, pode entregar esse controle. É claro que o Chico ali, nesse caso, que mudava até o sotaque dele na psicofonia. Tinha um padre alemão, falava ali, mudava a voz do Chico, com sotaque alemão. E outros que apareciam na psicofonia. Mas tinha o auxílio de um espírito superior, muito importante, que é o Emmanuel, e outros espíritos que estavam ali junto. Era um grupo de espíritos fazendo esse trabalho. Ele não estava sozinho, para não causar nenhum problema à mente do Chico e ao corpo. O transe, nessas etapas aí de transe mediúnico, o transe propriamente dito, ele precisa ter uma sintonia com o espírito comunicante, para ter esse acesso à memória do médium, para ocorrer a manifestação. E lembrando desse cuidado, conforme eu falei, o Emmanuel cuidava ali do Chico. Precisa ter uma assistência de benfeitores espirituais para evitar prejuízos ao corpo do médium que podem ocorrer. Num caso desse extremo, de entregar quase todo o organismo, porque, é claro, a sobrevivência do corpo se dá ao próprio espírito, porque ele fica emanando fluidos vitais. O próprio espírito está gerando esses fluidos vitais, que o outro espírito comunicante não vai gerar para ele. As coisas são muito complexas, até mesmo porque ele está no corpo do médium através do perispírito, no contato de perispírito a perispírito. Ele não incorpora, conforme muitos pensam, alguns pensam assim, que toma o lugar do outro espírito. Não tem como tomar. Se o outro espírito sair por completo de tudo, se desligar totalmente, o corpo morre. Então, em resumo, o médium nesse transe mediúnico é uma ponte entre o mundo material e espiritual. É a mediunidade. Então, permite que essas mensagens de ensinamento eles sejam transmitidos. É uma experiência fascinante, que enriquece muito, principalmente aqueles que dedicam à mediunidade com Jesus. A gente não pode esquecer disso aí, desse fato que é importantíssimo. Aqui está o esquema de transe que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul montou. E você vai ver que dentro da área conceito, ele colocou os conceitos do Espiritismo, mas ele marcou o que é mais importante para eles dentro da ciência, que é o estado psicofisiológico do médium sob a ação de um espírito. Mas ele colocou etimologicamente, que é a história da palavra transe, do significado, que é crise, momento crítico, que a Universidade, que a Federação Espírita também adota, é claro. A etimologia é importante. Mas ele adotou também, ele colocou os conceitos encontrados no Espiritismo, que é o estado de alteração da consciência, com a imersão no subconsciente, o estado situado entre a vigília e o sono. Em grau, ele acrescentou o parcial. Nós tratamos superficial e profundo. Ele colocou um parcial, eles notaram um transe parcial, no experimento deles. Nós vamos entender aí, pela definição, pelo que o Dr. Jorge André traz para a gente. Eu vou ler um texto que ele colocou, nós vamos entender por que eles acabam, na área científica, descobrindo mais coisas, porque não se percebem de tratamentos que são essenciais para ver, para se estabelecer essa mediunidade.
dentro do espiritismo, tá? A classificação patológica foi necessária porque, conforme nós vimos, existem pessoas doentes com perturbações mentais que têm alucinações e que às vezes pode até aparecer num centro espírita dizendo que é médium e não é. Precisa de um tratamento psiquiátrico. Por isso é necessário estudar a obra básica, né? Todos os livros, né? Os 5 livros da codificação espírita, principalmente o Evangelho, né? Segundo o Espiritismo, porque precisamos dar ênfase aos ensinamentos do Mestre Jesus. E quando natural ou provocado, eles marcaram ali natural, mediúnico ou anímico, porque eles encontraram, dentro da definição de animismo, que tudo tem animismo, é claro, porque animismo, essa interação psicofisiológica é o animismo. Essa interação do nosso corpo, do nosso organismo, dos nossos sentimentos com a mente. É o nosso animismo. E ele vai estar presente mesmo na mediunidade natural, no transe natural. Tá? Pode ser uma disposição hereditária ou congênita. Eles identificaram esses dois caminhos. E dentro do provocado pode surgir até aqueles do patológico que têm doenças mentais, porque muitos produtos químicos, eles provocam a abertura da mente ou fechamento da mente. Pode ser provocado mesmo tendo uma perturbação mental e surgir um transe mediúnico. E aqueles que não são perturbados, com um medicamento desse, pode provocar o transe mediúnico, sim. Existem medicamentos que fazem isso, que abrem a mente. O psiquiatra conhece e costuma receitar. Dentro do conceito então da FEB, etimologicamente, transe é crise, momento crítico. E a FEB buscou nesse livro, Além do Inconsciente, do Servino, Jaime Servino, uma explicação muito boa. O estado especial entre a vigília e o sono, que de alguma forma, alguma sorte, né, abre as portas da consciência. Quem nunca teve, ao ir para a cama e ficar nesse estado de dorme, acorda, vê alguma cena do plano espiritual? Se não teve, pode ser que ainda tenha nessa existência. Mas é muito fascinante, eu já tive várias vezes. Você está quase, dorme, acorda, esse estado entre vigília e sono, e você vê o plano espiritual. Então é considerado também um estado de baixa tensão psíquica, é um estreitamento do campo da consciência e aquela dissociação, porque desaparece o que você está vendo e você entra no sono, né? Então nessa situação é possível ocorrer um mergulho no inconsciente. Por isso que eu digo que é fascinante o estudo da mediunidade. O Dr. Jorge Andréa, eu vou trazer aqui agora, que eu vou ler para vocês. O Dr. Jorge Andréa traz uma explicação muito importante sobre isso que nós estamos tratando do transe mediúnico. Antes de irmos para média de efeitos físicos, nós vamos deixar média de efeito físico agora para o próximo estudo, que senão vai ser muita coisa. Mas aproveitando aqui, o Dr. Jorge André, ele traz que o transe que mais chama atenção por ser absolutamente fisiológico, sem matizes de anormalidade na sua conceituação, é aquele de característica mediúnica. Por que ele fala isso? Aquilo que eu mostrei no esquema da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que ele mostra que existe aquela mediunidade com uma consciência muito reduzida. É essa que é a ótima para ser estudada. Então ele fala que no transe mediúnico não há supressão total da vigilância, que pode estar bastante reduzida, tal como ocorre no estado de sonambulismo, pois o perispírito ainda permanece ligado ao corpo. Então quando você se recorda de alguns detalhes, por menores que sejam, você está nesse transe com a vigilância reduzida, não há supressão total. Esse é o melhor para se fazer o estudo. O início do transe mediúnico, ele diz aqui, estaria na concentração. Então, existe a necessidade da concentração. Esse estado de sono e vigília sugere uma pequena concentração, porque você, de repente,
não está querendo dormir, mas está morrendo de sono. E está tentando se concentrar em alguma coisa para não dormir. Acaba ocorrendo. Então nunca tem uma neutralidade, ele diz aqui. E o estado de passividade seria o afastamento daquele tumulto emocional, muito comum na zona consciente ou física, no preparo de um campo psicoharmônico. Então, assim como nós precisamos de sossego para dormir, para se entrar num transe mediúnico, numa reunião mediúnica, você precisa haver um preparo. O ambiente tem que ser preparado. Não pode ser nada feito de qualquer maneira. Porque senão você não vai conseguir avaliar bem aquele fenômeno. Então, esse estado de passividade, ele diz aqui, né, explica perfeitamente porque inúmeros pesquisadores, desconhecendo dessa necessidade imperiosa de formação ambiental, botou até entre aspas, ficaram perdidos e aturdidos na avaliação fenomênica, porque aí eles compreendem outras coisas. Lembra que mostrei ali, tem outras avaliações dentro desse quadro de transe pela universidade? Sim, porque com certeza em algumas situações de análise eles não tiveram essa formação ambiental. É o que ele fala aqui. O médium, ele carrega situações, distúrbios emocionais e pode absorver do ambiente. Lembra, nós falamos de influência do meio no estudo passado? Então, isso realmente faz parte do resultado. Vai fazer parte do resultado. Tá? Então, mais uma vez, para a gente lembrar que devido à falta dessa observância, talvez eles tenham criado aqui o parcial no grau do transe. Né? Quando analisamos superficial e profundo, eles criaram mais um parcial. E esse breve prolongado se deve muito a isso também. Né? Claro que tem outros fatores. Tá? Então, analisando agora grau do transe mediúnico, trazido pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pela apostila da FEB, Mediunidade de Estudo e Prática, nós temos aqui que não há amnésia no transe superficial, ou seja, o médium se recorda de todos os acontecimentos ocorridos durante a recepção e transmissão da mensagem. Nos médiuns intuitivos, o transe é sempre superficial, então, porque nós temos uma intuição. Estamos pensando, de repente, pensamos em algo que soluciona o caso, soluciona a nossa dúvida. E vamos lá, pesquisamos nos livros, né, espíritas para confirmar se realmente isso tira a nossa dúvida. Não podemos acreditar em tudo que vem na nossa mente. Mas por isso nós temos um acervo enorme de livros psicografados, livros espíritas escritos também. Muitos vídeos no YouTube de palestrantes famosos que podemos assistir para tirar nossas dúvidas e confirmar aquela conclusão que nós chegamos. Tá? Transe profundo, né? Situação, mensagem mediúnica e outros acontecimentos raramente chega à consciência do médium. É muito difícil, mas lembra, o Dr. Jorge Andréas, ele deixou claro que para se analisar bem esse fenômeno da mediunidade é necessário ter um pouco de consciência do médium ativa. Mas acontece de não ter nenhuma, conforme eu falei da psicofonia do Chico. Então, alguma coisa escapa, lembranças são quase sempre fragmentadas. O médium entra em um estado de maior passividade e receptividade, observável sobretudo nos médiuns sonambúlicos e psicofônicos, que é o que aconteceu ali com o Chico, mas com o auxílio de Emmanuel. Então, lembrando mais uma vez aqui dos graus, né, superficial e profundo. Lembrando que eles criaram um parcial aí no esquema de transe deles. Então, quais são as etapas do transe? Para elas ocorrerem, precisa a vontade, o apelo do espírito, e a vontade e resposta do médium. Se um dos dois não quiser, não há transe. Lembra, nós não somos donos dos espíritos, nem donos do plano espiritual. Nós estamos aqui no nosso plano, podemos ser donos aqui, às vezes nem somos donos aqui da nossa área. Mas então é preciso o quê? Muita vontade. Vontade do médium, vontade do espírito. Se ele quiser, vai haver conexão. Se o médium quiser, vai haver conexão. Se não, basta um dos dois não querer, não vai haver. Nós vamos aqui analisar então essa parte
do transe. Deixa eu tirar minha imagem daqui. E ele diz o seguinte: a indução ao transe mediúnico. Olha, pessoal, essas etapas aqui eu somei o que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul colocou com a FEB. A FEB completou essas etapas. Médium é envolvido pelos fluidos do espírito comunicante. Lembra? É de perispírito a perispírito. Então, o início do transe mediúnico ocorre assim. Os dois têm a vontade, primeiro lá, lembra? Precisa ter a vontade dos dois. Aí o médium é envolvido pelos fluidos do espírito comunicante. O médium percebe, na forma de sensações, boas ou ruins, a situação espiritual do desencarnado. Então é ali que ele vai perceber se ele quer se sintonizar com ele ou não. Ele vai perceber se é um espírito sofredor, se é um espírito igual a ele, se é um espírito superior. Ele ainda está no controle da consciência dele, total. Os fluidos magnéticos produzem efeito entorpecedor, agindo diretamente no perispírito do médium, de imediato no seu córtex cerebral e nos lobos neurológicos frontais. Então vai vir para o lobo neurológico frontal a imagem, vai se projetar. É nesse caso que precisa ser analisado. E a psiquiatria mostra que o perturbado mental, ele faz a alucinação dessa forma também, criando as imagens aqui no lobo neurológico frontal. Mas aí é uma perturbação mental, não é mediunidade. Nesse caso aqui nós estamos falando da mediunidade. Que aí é que começa aquele estado de sono, de vigília, de sono. Há fatores ambientais indutores do trânsito, o ambiente físico, emanações fluídicas, concentração mental. Então precisa ter o ambiente físico. A preparação daquele lugar, preparação daquela sala. Concentração mental, então precisa do médium já ter se preparado alguns dias antes. O estudo é importante, muito importante, para que você possa se preparar alguns dias antes. E as emanações fluídicas precisam surgir, senão não tem essa indução. Quando isso ocorrer, aí começa o trânsito propriamente dito com a sintonia mental. Opa, sintonizou, que nem a estação de rádio. Você está lá, está percebendo vários sinais e você busca a sintonia com o que você quer ali. Aí sintonizou, acessa a memória do médium. Por isso que ele fica com uma consciência reduzida. A manifestação mediúnica da entidade comunicante ocorre. E o Hermínio C. Miranda, eu coloquei um texto aqui do livro Diversidade de Carisma, ele explica muito bem isso. Ele fala que a ligação do espírito manifestante com o médium, ela se dá por uma espécie de acoplamento dos respectivos perispíritos, na faixa da aura, onde em parte se interpenetram. Então não há incorporação, há interpenetração de perispírito com perispírito. Daí a impropriedade do termo incorporação. O espírito desencarnado não entra com seu perispírito, né, no corpo do médium, assumindo o corpo. Ele não tem como fazer isso, porque se o espírito largar o corpo morre. Se ele desconectar totalmente do corpo, o corpo morre. O que acontece é que nessa interpenetração de perispírito com perispírito, o espírito comunicante ele pode até se sentir dentro do corpo do médium, porque se o médium adormecer e dar controle da fala, dos olhos, da visão, do movimento dos braços e das pernas, ele vai parecer que está incorporado. É por esse acoplamento que o médium cede espaço para o manifestante, né? Para que ele tenha acesso aos seus comandos mentais, cerebrais, e dessa forma possa movimentar-lhe os instrumentos necessários para fala, para gestos, para expressão de suas emoções e ideias. É aí que há essa confusão, né? Que nós vemos muitas vezes o pessoal falar. Que o Kardec depois ele coloca lá, por causa de um experimento na Revista Espírita, ele coloca na Gênese que existe essa incorporação, mas dessa forma. Porque na Revista Espírita tem lá um caso de uma médium que ela se afasta do corpo dela e dá controle ao espírito desencarnado. E o espírito desencarnado começa a enxergar, a movimentar os braços, né? Aí ele chega até a se aproximar e quase que interpenetrar o perispírito
interpenetra quase que todo o corpo da médium. E a médium se afasta vendo e fala: olha, você agora está de vestido. E os que estavam ali na reunião ficam espantados, porque o espírito comunicante enxerga eles e fala com eles como se estivesse realmente incorporado. Dá essa impressão. E Kardec coloca isso bem, define bem. Quem quiser pesquisar, né, vai achar lá em A Gênese, vai achar na Revista Espírita. Tá? Então, dentro da análise da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, nós temos o transe mediúnico dessa forma aqui, somente em 3 etapas. Não tão descrito conforme eu coloquei aqui, que eu fiz? Eu somei isso da universidade, a pesquisa da universidade, com a apostila da Mediunidade, Estudo e Prática da Federação e mais informação do Dr. Jorge Andrés. Então eu botei, mas a universidade a classificou assim: sensações, primeiro as sensações, aí começam os sentidos, aí as trocas fluídicas. Veja que eles estão mesmo analisando o espírito se comunicando, as trocas fluídicas com a percepção perispiritual. Eles entenderam que é de perispírito a perispírito, a captação de ideias e intenções, ação neurofisiopatológica, psicológica, que é pela interação dos centros nervosos, endócrinos do perispírito, do comunicante e do médium, em geral amenizada pelos benfeitores espirituais. Você veja que eles fizeram a pesquisa científica e chegaram a essas conclusões aí. É um estudo científico. Nós vemos que está andando lado a lado com o Espiritismo agora. Para a nossa análise, dentro ainda desse esquema montado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eles fizeram esse desenho aqui que mostra o córtex cerebral frontal, aonde é identificado as imagens, as alucinações, no caso de ser uma patologia clínica, mas as imagens no caso de ser uma comunicação com o espírito. Então as imagens são formadas aqui e fica nesse intercâmbio, essa troca aqui. Aqui tem o hipocampo, corpo estriado, córtex cerebral, ele incendeia tudo isso aqui, vamos dizer assim. E fica nessa troca. O que pode ocorrer? O médium pode ver o espírito e outros podem não ver. Então pode não ser uma aparição tangível para todos. Pode ser somente para o médium, porque ele vai ver nessa área, que seria uma alucinação para aqueles que têm problemas mentais. Então eles trataram assim: primeiro a mensagem chega ao córtex cerebral percorrendo em toda a sua extensão. Então a mensagem vem aqui pelo hipocampo e percorre tudo, ilumina todo o cérebro. Eles viram isso através dos instrumentos. Há acesso aos centros de memória. Hipocampo, são centros de memória do hipocampo, córtex entorrinal, corpo estriado, cerebelo, conforme o teor da mensagem. Então, conforme o teor da mensagem, depois que ilumina tudo, ele vai para uma área específica, porque pode ser visual, pode ser auditivo, pode ser psicofônico, pode ser psicografia, né, escrita. Aí vem sim a resposta emitida pelo córtex cerebral após o processamento da mensagem. Então chegou a imagem, processa a mensagem e vai para a área destinada à comunicação. Qual é ela? Vai ser aquela que tiver mais facilidade de troca do perispírito para o perispírito com o médium, né? Nós temos aqui um quadro que é importante para vocês observarem, que nosso cérebro é todo dividido em áreas. Então você tem áreas aqui da audição, equilíbrio, coordenação muscular, memória, visão, compreensão da linguagem, sensação, movimentos voluntários, desenvolvimento de habilidades motoras, área de movimentos voluntários dos olhos, produção motora da fala, intelecto superior, autocontrole, inibição, emoções. Então, o espírito comunicante, ele vai ter que ter alguma afinidade com uma dessas áreas para ele poder controlar melhor e passar a mensagem através do médium. Se ele não tiver, não vai vir a mensagem vai vir truncada, vai vir toda errada. Conforme nós vimos no exemplo da Revista Espírita, que o espírito mostrava a imagem e o médium não conseguia acessar,
a fala do médium com essa imagem, e o médium falava: eu estou vendo um pato, mas era o nome do espírito, Duke, sobrenome Duke, que Duke, né, Duke, né, é um outro significado para pato, mas era sobrenome dele. Eles queriam saber qual é. Então isso pode ocorrer. Por isso é interessante esse estudo, é fascinante, já que o nosso cérebro é todo dividido em áreas bem específicas, né? Para cada uma das... É um controle fascinante, né? Essa engenharia genética nossa, Deus nos criou realmente de uma forma fascinante. Tá? Então nós temos aqui que, dentro ainda da explicação do Dr. Jorge Andréas, tá? Ele traz como isso deveria ocorrer. Nós vamos ver aqui que às vezes se torna complexo, mas se nós prestarmos bem atenção, não é tão difícil assim. Que ele fala que a corrente espiritual do comunicante, ela encaixa na zona perispiritual do médium. Então, perispírito a perispírito. E comandando os influxos internos, atingiria a base cerebral da organização talâmica no subcórtex, promovendo e movimentando a arquitetura nervosa e sensível. Então ele fala aqui nessa parte do tálamo, que é aqui, onde nós vamos encontrar a glândula pineal. Nessa parte aqui que nós vamos encontrar. Então ele diz que nessa posição o cérebro entraria com a sua função coordenadora de equilíbrio, né? Pode ser vibratório ou elétrico, que tem muita eletricidade aí, e a glândula pineal como aferidora real da energética em apreço. Então ele fala que é a glândula pineal. Esse seria o nosso órgão mediúnico, vamos dizer assim. Já mais desenvolvido ou menos desenvolvido. Mais desenvolvido, médium ostensivo. Então ele diz aqui, faz uma pergunta: que mecanismos seriam realmente desenvolvidos nessa base cerebral? É uma coisa a pesquisar. Que multiplicidade de circuitos seriam criados, despertados ou solicitados? Também é algo para se pesquisar. Que espécie de toque ou vibração energética se produziria na intimidade dessas células nobres na base cerebral? Como é que o perispírito acaba permitindo esse contato e esse controle? Então, como os dígitos da zona perispiritual, dimensão hiperfísica, se decodificam de modo a serem recebidos ou adaptados nos neurônios? Porque eles chegam em forma de imagem. Mas como são distribuídos nos neurônios? Como é que eles chegam na área específica sob o comando do perispírito, do espírito comunicante? Então, somente após o conhecimento dessa fisiologia celular, nos seus detalhes e as forças influenciadoras de seu quimerismo, é que estaremos na posição de penetrar com herança nesse mundo dinâmico das energias psíquicas e apreciar melhor a estrutura fisiológica da mediunidade. Então há muito a se estudar. Infelizmente o Dr. Jorge André já nos deixou, né? Já retornou ao plano espiritual, se não me engano acho que foi em 2017, mas ele deixou muito conhecimento. Eu espero que alguém dê continuidade para responder essas questões, porque o nosso cérebro é muito complexo. Ele tem conexões com tudo, com a língua, com os olhos, com o nariz, né? Com os ouvidos, né? Com as dores, dores, temperatura, pressão, preocupação, tudo vem aqui, cerebelo, distribui para o cérebro, pode criar alucinações aqui nesse córtex aqui, frontal. Tá? E ele falou que vem aqui dessa glândula pineal, uma coisinha pequenininha que seria na direção do terceiro olho, aquele olho de Horus que os egípcios tanto falavam. Então, na verdade, eles estavam se relacionando à mediunidade. Já desde aquela época, já se trabalhava com a mediunidade, o pessoal fica achando que é coisa nova. Mas não, ela foi muito estudada antes do espiritismo como mediunismo também, principalmente pelos russos. Então o Dr. Jorge André ele continua aqui que desencadeada a fenomenologia mediúnica, então assim que começa essa interação, essa sintonia, então lá na subcórtex, na zona da base central cerebral, impulsiona as comunicações em circuitos no córtex através das fibras nervosas que partem do soalho talâmico, sobre a vigilância e influência do sistema ativador reticular. Então, por isso que ele disse que a vigilância continua, porque uma vez que entra por aqui,
e se distribui para as áreas específicas do córtex cerebral, né? E definindo aí qual área vai ser utilizada, a vigilância continua. Nessa região é bem possível que existam grupos celulares especializados, funcionam à maneira de verdadeiras chaves seletoras, sob efeito bioquímico. Porque nós temos aí muita produção da bioquímica, né, de elementos que se formam e encharcam determinadas áreas do cérebro. Vão favorecer o tráfego vibratório de campos mediúnicos. E nós teremos aí a parte elétrica, a parte magnética. Nós vemos muito isso lá com André Luiz, né, na Evolução em Dois Mundos. Ele explica bastante sobre isso. Então, conforme a carga vibratória que as fibras talâmicas carregam para impressionar as células do córtex, haveria uma maior ou menor conscientização do fenômeno. Esse grau de influência cortical poderia ser mínimo, a ponto de não ser registrado pela consciência do médium. Pode ocorrer também ele não ter consciência do que ocorreu. Ele diz aqui, mediunidade inconsciente. Ser parcialmente afetado, mediunidade semiconsciente, ou totalmente carimbado no córtex, mediunidade consciente. Foi aqueles as três classificações de grau que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul colocou. O Dr. Jorge André coloca aqui também, né? A inconsciente, a semiconsciente e a totalmente consciente. Então, na córtex, os centros nervosos isolados ou em grupos seriam despertados pelo fenômeno mediúnico. Então, no caso da vidência, vai para o centro visual, é isso que ele está dizendo. Na audiência, vai para os ouvidos, né, o centro da audição. Na psicofonia, vai para o aparelho fonador, vai falar, né? Então, pelo exposto, a conjuntura da incorporação do espírito comunicante no médium é, a princípio, um fenômeno emocional, passando a intelectivo pelo trabalho nos centros encefálicos e, posteriormente, sensitivo quando se expressa num setor ou grupo especializado de células corticais que respondem pelos sentidos comuns. Você pode sentir frio, calor, dores. É o que ele está passando para você. Na verdade, você não está com dor no estômago, mas está vindo aqui, está no cérebro, registrando a dor que o espírito está sentindo lá, o frio que o espírito está sentindo lá. E você não tem ambiente frio aqui. Você está lá sentindo frio. É um registro da emoção numa área do cérebro. Então, lembrando mais uma vez que nosso cérebro tem várias áreas. E a área na qual ele precisa passar a mensagem é a área que vai ser afetada. Tá? Se for para sentir dor, alguma coisa vai vir aqui, o equilíbrio, coordenação muscular, aqui nessa área. Tá? Então finalizamos essa parte de transmediúnica. Eu sei que foi um pouco extensa, foi um pouco mais complexa por causa das explicações, né, do Dr. Jorge Andréas, que eu sei, mas são muito importantes. Espero que todos tenham gostado. As nossas referências são Estudando o Livro dos Médiuns, da equipe do Projeto Manuel Filomeno de Miranda. Quem não comprou ainda, compra esse livro, é muito bom. O Livro dos Médiuns, espero que todos já tenham lido o Livro dos Médiuns, porque nós usamos ele aqui como referência, como base para o nosso estudo. Então, é importante que você já tenha lido. Pegamos esse material do Departamento de Bioquímica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é o esquema do trânsito mediúnico, para nós vermos que a ciência está caminhando junto com o Espiritismo agora. Mediunidade, Estudo e Prática, Programa 2, Módulo 2, Mecanismos da Mediunidade, Tema 4, da FEB. E Diversidade de Carisma, Teoria e Prática Mediúnica, do Hermínio C. Miranda. Bons estudos para vocês, ficamos por aqui. Que Jesus continue iluminando seus corações. E não percam nossas aulas, nossos estudos. Daqui para frente estamos então na fase 4. Até a próxima e bons estudos. A mediunidade é um tema fascinante que conecta o mundo físico ao espiritual. Ela nos lembra da vastidão do universo e da existência de algo além do que os nossos olhos veem.